Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, como eu estava dizendo pra vocês, quarta-feira é dia do momento hipertexto. Ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana. E também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é rede semântica? Não entendi muito bem esse conceito. Então calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. E partindo desta palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra caridade. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra caridade? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. Também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você auxiliar as pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também está propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Como nós estamos conversando essa semana e olhando para a palavra caridade, nós podemos fazer até uma certa ligação com o que nós vimos ali em Levítico 2, que é essa oferta. Mas eu queria, na verdade, olhar para um outro aspecto dessa oferta, o próprio Cristo. Cristo, ele não só curava as pessoas, isso que é muito bonito de Cristo. Cristo, ele atendia a necessidade que aquela pessoa tinha. Por exemplo, vamos pegar o caso da mulher do fluxo de sangue. Cristo curou aquela moça sem ela nem se manifestar, ela só tocou no manto de Cristo e ela foi curada. Mas Cristo queria falar uma outra coisa para ela. A sua fé a salvou, você foi perdoada. Então Cristo, ele queria atender a necessidade das pessoas. Muitos milagres de Cristo, ele faz o perdão e faz a cura. Ou seja, ele faz a promessa e ele é a bênção da vida daquelas pessoas. Por isso que eu estou dizendo para vocês e reforçando diversas vezes nessa semana, que o cuidado, ele precisa ter a essência de alguma coisa. Nós vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho. Eu disse para vocês ontem isso, então se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você assistir. Então é fundamental nós entendermos esse contexto. E um outro aspecto, olhando para esse conceito, nós podemos pegar dois textos, um de um livro que eu adoro da Bíblia, que é o livro de Tiago, e também da primeira carta de João. Nós vamos ver os dois autores dizendo basicamente a mesma coisa. E eu quero ler esses dois textos para vocês. Então eu quero ler aqui, Tiago, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. A minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional. E aqui o texto diz assim, ó: se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui Tiago, ele é bem claro, não tem nenhuma discussão. Tiago está dizendo que se a nossa fé não gerar algo, ela está morta. Nós estamos vivendo de aparência, nós somos crentes e não cristãos. Lembra que eu conversei semana passada sobre isso, a diferença entre crente e cristão? Se você não viu, também estou deixando um card aqui em cima para você ver essa diferença. Então, nós não podemos ser crentes vivendo de aparência, falando vou orar por você. Não, viva o Evangelho, pregue o Evangelho e viva o Evangelho. Viva a essência do Evangelho. Quando nós vamos lá na primeira carta de João, lá no capítulo 3, e nós lemos o verso 16, 17, 18, nós vamos ver João praticamente dizendo a mesma coisa. Aqui João diz assim, ó: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Perceba como João ainda vai mais profundo do que Tiago. Tiago fala da fé, que a fé sem obras ela está morta. Mas João diz que se você não ajuda quem precisa, Cristo não está em você. Você não conhece Jesus, porque Jesus agia dessa forma. Ele fazia um milagre e atendia a necessidade das pessoas. Então, se você não atende a necessidade do seu irmão, se você não atende a necessidade de ninguém, você não conhece a Cristo. Você não vive a essência do Evangelho. Jesus não transformou a sua vida. Então aqui fica um ponto fundamental para a nossa vida de analisarmos. Nós estamos seguindo os passos de quem? Se nós devemos seguir o passo de Cristo, a caminhada de Cristo, o exemplo de Cristo, nós precisamos agir igual Cristo. E se eu ajo igual Cristo, eu
atendo à necessidade, tanto física quanto espiritual. Quando Jesus dizia, seus pecados estão perdoados, ele está atendendo a necessidade espiritual daquela pessoa. E quando ele curava, ele estava atendendo a necessidade física daquelas pessoas. E eu e você precisamos viver essa essência. Eu e você precisamos agir desta forma. Nós proclamamos a mensagem do reino eterno, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos amar o próximo como nós nos amamos. É uma ordem de Deus. Não é um conselho, não é algo para você pensar, não. Deus disse, amem uns aos outros. Ame o próximo como a si mesmo. Não é uma escolha, não é, talvez não. É uma ordem. Ame o outro como você se ama. Se você quer o melhor para você, queira o melhor para o outro. Se você quer alimento para você, queira alimento para o outro. Não seja simplesmente uma oração da boca para fora. Não seja uma fé morta. Não seja alguém que não tem Cristo no coração. Seja Cristo para as pessoas. Viva a essência do Evangelho. Seja um tipo de Cristo. Assim como Moisés foi um tipo de Cristo para a nação de Israel. Ele atendia necessidade física e necessidade espiritual. Nós precisamos agir dessa forma. É isso que nós somos convidados a fazer como cristãos. É isso que Cristo nos convida. Cristo nos ordena para vivermos de acordo com o Evangelho. Vivermos de acordo com a essência. Então, quando nós voltamos lá em Levítico 2, nós percebemos claramente essa essência. Quando o israelita ofertava aquela oferta de cereais. Então, nós precisamos entender que a caridade, por assim dizer, ela precisa ter alguma essência. Nós precisamos proclamar a mensagem de Deus nesta caridade. Não é só um auxílio da boca para fora. Não é só um auxílio pela metade. Eu posso simplesmente levar a bênção para a pessoa e não ajudá-la. Ou só levar o alimento e não dar a bênção espiritual. Não, tem que ser lado a lado. Eu levo o alimento físico e o alimento espiritual. Eu proclamo a mensagem do reino e eu ajudo a pessoa. Não vivo só de uma parte ou só da outra, porque aí o evangelho está manco. A vida está manca. A ação está manca. Nós precisamos agir nessas duas frentes, levando o Espírito, levando a parte de Cristo, a verdadeira luz, levando a esperança para essas pessoas que são em trevas e também levando o alimento para que elas tenham condições de viver nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo tão difícil, que já é difícil para você e para mim, que temos recursos. Imagina para as pessoas que não têm condições, as pessoas que nesse momento estão morrendo de fome, literalmente. Existem pessoas que estão neste momento falecendo por causa da fome, por causa de sede. E eu e você temos a possibilidade de auxiliar essas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos viver o Evangelho, vamos proclamar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho e vamos auxiliar uns aos outros. Aqueles que estão ao nosso lado e aquelas pessoas que estão passando necessidade, que nós podemos auxiliar, vamos auxiliar também. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na Sua Santa Presença. Pai, nós olhamos hoje rapidamente para dois textos, um texto de Tiago, Pai, um texto de João, onde ele diz a essência do Evangelho, Pai, que é levar a verdade espiritual e o alimento físico, meu Pai. Assim como o Senhor fazia quando o Senhor esteve à terra, o Senhor curava as pessoas e o Senhor perdoava os pecados dela, Pai. Pai, talvez na nossa essência, na nossa vivência, nós estamos fugindo disso, Pai. Nós estamos levando um ou outro, Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos auxilie a proclamarmos a mensagem de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, Pai. Que possamos falar de Ti e também satisfazer fisicamente as pessoas, Pai. Para que elas possam conhecer a verdade do reino e que tenham condições de continuar vivendo neste mundo de pecado, Pai. Peço, Pai, que o Senhor nos mostre as pessoas que estão passando necessidade nesse momento, Pai. Talvez nós vivemos numa realidade da qual as pessoas ao nosso redor não estão passando por esse tipo de necessidade, Pai. Mas o Senhor sabe quem está passando, quem está orando, que possamos nós ser a resposta das orações dessas pessoas, Pai. Nos conduza com Teu Santo Espírito para auxiliar, para que a nossa caridade seja de acordo com a Tua vontade, Pai, proclamando a Tua mensagem. Fique conosco, Pai, pois somos falhos, pecadores, miseráveis, Pai. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, as nossas vidas e as nossas ações, Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você, além de auxiliar o canal a crescer, a alcançar mais pessoas para Cristo, você também recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados, o que vai te auxiliar no estudo da lição dos jovens. Também deixa aquele like para mostrar que você gostou do conteúdo, que o vídeo te auxiliou de alguma forma a entender mais sobre esta
esta essência do Evangelho. E também compartilha com seus amigos, colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!